Graça e paz a todos os irmãos que vão acompanhar esta lição. A nossa nova revista, a revista da CPAD, com o título Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esta é a lição de número 1, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários, datada em 26 de abril, publicada pela nossa igreja, Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos, em 26 de abril de 2020. Eu sou o superintendente da Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos, sou o superintendente Diácono Bernardo. Que vocês tenham uma aula abençoada e que possamos cumprir as instruções das cartas paulinas que está na palavra do nosso Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o superintendente Diácono Bernardo, da Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos, que tem sede em São Bernardo do Campo. E com a graça de Deus estamos aqui hoje para iniciar mais um trimestre, para iniciar mais uma revistinha da nossa querida CPAD, da Igreja Assembleia de Deus, a revista A Igreja Eleita, a Igreja Escolhida por Deus, por Jesus. E vamos iniciar esse trimestre com a primeira lição, Carta aos Efésios. Carta aos Efésios, saudações aos destinatários. Carta aos Efésios, que uma das cartas mais lindas, epístola. Vamos definir como epístola, uma epístola do apóstolo Paulo, apóstolo escolhido por Deus, ao povo de Éfeso. Uma carta direcionada à Igreja de Deus, uma carta com orientações à Igreja escolhida, exortações a uma doutrina única, cristocêntrica, onde Jesus Cristo é o centro de tudo e não haveria de ser diferente, meus irmãos. Esta revista, dando uma introdução à revista, ela nos fala sobre as grandes orientações ao povo de Deus, como se comportar, como deve ser. Queridos, o ministério, esse é um ministério muito importante, um dos ministérios mais importantes da igreja. O recado aos professores, como vocês são importantes, pois são ferramentas muito importantes, porque é um ministério glorioso, porque enquanto nós ensinamos, nós também evangelizamos. E Paulo de Tarso, onde vamos contar também o grande mistério dos seus dois nomes, Saulo e Paulo, existe um mistério, não compreendido por muitos. Nós vamos falar também. Nesse trimestre vamos estudar Carta aos Efésios, como já foi falado. E essa primeira lição, ela vai detalhar geográfica e historicamente a cidade de Éfeso, onde hoje em dia, por incrível que pareça, ela é soterrada por lodo na Turquia. Turquia
que é um povo que não adora o Deus de Abraão, não adora a Jesus Cristo, né? Então nós vamos falar muito sobre a igreja escolhida por Deus. Eu convido os irmãos a fazermos uma breve oração e logo depois vamos louvar um hino, onde vamos contar com a ajuda da tecnologia. Oremos então, vamos agradecer a rica oportunidade de estarmos sendo conduzidos por Jesus Cristo. E não é só o Salvador, Ele é o nosso orientador. Ele vem nos salvando, nos ajudando desde os primórdios. Porque o homem, o plano de Deus, a grande promessa, ela já tinha sido feita antes deste mundo acontecer. Antes deste mundo ser criado, já existia um plano de Deus da salvação através de Jesus Cristo. Vamos agradecer o rico privilégio, vamos pedir, eu quero pedir aqui permissão para Jesus, para usarmos o nome dele e para ele estar presente, porque eu não me considero nada sem Jesus. Não tenho ousadia de me achar alguma coisa sem estar na tutela de Jesus Cristo, na verdade, o nosso grande tutor, condutor da nossa vida. Oremos rapidamente e vamos seguir com a nossa primeira lição da revista A Igreja Eleita, eleita por Deus. E a nossa primeira lição, Carta aos Efésios, saudações aos destinatários, onde Paulo fala com o povo de Éfeso. Oremos. Soberano Deus, amoroso Pai, estamos aqui, Senhor, pedindo permissão, agradecendo a Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados e principalmente agradecendo por enviar Jesus Cristo até nós, Senhor. Senhor Jesus Cristo, pedimos permissão para iniciar mais uma lição, estando Ti, Senhor, no centro de tudo, de toda a nossa lição, de todas as nossas lições. Ô Senhor, eu agradeço a nossa rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Nos conduza, Senhor, nos ajude a entender a Tua santa palavra, Senhor, primordial palavra, mais do que necessária a Tua palavra em nossas vidas, como um livro de conduta, um guia de regras para obtermos a nossa salvação e ir morar contigo, Senhor, na nova Jerusalém, na Jerusalém celestial, Senhor. Obrigado, abençoe a todos que estão acompanhando esta lição, Senhor, e glórias sempre, glórias ao Teu santo nome, Senhor Jesus. E assim, nós começamos lição 1 da revista Igreja Eleita. Eu espero que todos gostem. Vamos melhorar sempre, pesquisar bastante e sempre ler a Bíblia. Leiam bastante a carta de Paulo aos Efésios. É uma das cartas mais lindas de Paulo. E agora vamos então louvar o nosso hino, para começarmos louvando ao Senhor. Louvemos então ao Senhor, meus amados, hino 250 da harpa cristã, Noiva de Jesus, apronta-te.
Cristo unida está a minha alma, pois dele eu tenho meu vero sustento, me enche de gozo do céu e de calma, também me ensina os seus mandamentos. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, que divinal amor irás lá então fruir com Jesus Cristo, o teu amado, na Santa Igreja, com sangue remida, já é manifesta em mim sua glória, que por sua graça me foi concedida, na qual ligado terei a vitória. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, que divinal amor irás lá então fruir com Jesus Cristo, o teu amado. Assim eu desejo a Cristo unido seguir o caminho pra bela cidade, pois dele dos males sou bem protegido, também rodeado de vera bondade. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, que divinal amor irás lá então fruir com Jesus Cristo, o teu amado. Glórias a Deus. Dando início então à nossa lição, tela de abertura. Vamos lá. Vamos ler o texto áureo que encontra-se na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 2. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E foi assim que Paulo saudava o povo de Éfeso. Depois nós vamos ver onde ficava Éfeso, né? Hoje em dia é Turquia, uma parte da Turquia. E até hoje tem algumas ruínas lá de Éfeso. Tem a parte boa, que é onde Paulo pregava a palavra do Senhor. Também tem a parte ruim, que é onde se praticava a idolatria, a prostituição da palavra, né? Vamos iniciar a nossa aula fazendo a leitura bíblica em classe, que se encontra na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao 7. Então, uma carta e um livro muito utilizado para explicar essas instruções do Senhor à igreja. Vamos lá então, Efésios 1, versículo 1.
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Livro de Atos, capítulo 19, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos. 2. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. 3. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. 7. Estes eram ao todo uns 12 varões. Meus irmãos, esta é a leitura bíblica em classe. Lição esta que tem objetivo geral mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. É uma carta de instruções, um guia de como se cumprir, como se ter atitudes santas, que é o que quer o nosso Senhor, é o caminho para a salvação. Objetivos específicos, meus irmãos. No tópico 1, o objetivo é de apresentar a autoria e a data da epístola. No tópico 2, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios, os destinatários, né? E no tópico 3, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Assim sendo, meus irmãos, vamos lá. Tópico 1. Vem a nós a imagem do que realmente Jesus quer, né? O que realmente Deus enxerga para nós. Então nós temos a igreja sendo um corpo, todos unidos, cada qual com as suas funções. Olha lá, eu e você estamos ali fazendo parte deste corpo, onde a cabeça é Jesus Cristo. A cabeça tem o cérebro, a cabeça num corpo, falando um pouco de anatomia, né, fisiologia, a cabeça é a principal parte de um corpo. A cabeça é a que rege o funcionamento do corpo. É a cabeça que orienta o que a gente faz. Mexe o dedo, mexe os dedos do pé, mexe o braço para cima, mexe o braço para baixo. É a cabeça que coordena tudo. Então Jesus é a cabeça da igreja, Jesus Cristo, a cabeça da igreja, orientador, coordenador, nosso Salvador. Eu ouso dizer que é sim o nosso dono, Jesus Cristo. Pois então, meus irmãos, nessa breve introdução eu quero dizer que a carta de Paulo aos Efésios é a rainha das epístolas, ela é fundamental. Sabe, eu já adianto que existe diferença entre carta e epístola.
A carta é direcionada a um destinatário só, e epístola a vários destinatários. Provém de várias discussões, tá? Provém sobre vários assuntos, discussões de vários assuntos, e pode atingir indiretamente muitos destinatários. Então, meus irmãos, eu digo que é impossível ler a carta de Paulo aos Efésios e não adorar a Deus e não querer melhorar a nossa vida cristã, porque estamos diante do ponto central, Jesus, a cabeça, a igreja, o corpo. Então temos ali, meus irmãos, falando sobre as cartas, a carta mais avivada de Paulo, e ali depende de algumas opiniões, né? A carta mais avivada de Paulo, a carta aos Romanos, que nos fala sobre a salvação. Existe uma carta muito importante também, que é a carta aos Hebreus, que existe aí uma certa dúvida, mas que tem todas as características de Paulo, da comunicação de Paulo, né, irmãos? Mas não temos certeza de quem a enviou, né? Então a gente começa dizendo que Deus, nosso Pai, ele já sabia que haveria humanidade. E você acredita que Deus já sabia que iríamos pecar? E Deus tanto quis e já sabia que a nossa salvação estaria em Jesus Cristo. E tudo isso foi antes mesmo da fundação do mundo. Tudo isso foi antes da fundação do mundo. Jesus nos arrebanhou. Ainda há aqueles que têm uma certa rebeldia, né? Há urgência em aceitar Jesus Cristo como nosso único e suficiente, bota suficiente nisso. E bota suficiente nisso. Quem tem Jesus Cristo precisa mais de quem? Então, nós vamos voltar ali, vamos voltar na capa um pouquinho, para explicar um pouco o que significa cada item aqui, né? Não é uma capa apenas bonita. Eu quero explicar esses 3 itens: a coroa de espinhos, o rolo e o selo, né? Então temos ali o rolo como a promessa de Deus. O rolo é a promessa de Deus. A coroa de espinho foi o sacrifício de Jesus por nós. E o selo é o selo da promessa. É Jesus Cristo, o selo da promessa. E o título, por que a igreja eleita? Porque são os escolhidos. E Jesus não vai escolher qualquer um. Jesus vai escolher aquele que segue a palavra. Jesus vai escolher aquele que o aceita. Jesus vai escolher quem anda na palavra. E redimida pelo sangue de Cristo, porque Cristo, olha só as gotas de sangue e o tamanho desses espinhos. Cristo sofreu como homem para que estejamos desculpados, perdoados por Deus. E selada com o Espírito Santo. Então tem aí uma explicação, tomara que eu não volte nela, mas se eu voltar, vale a pena. Fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Cristo nos comprou com teu próprio sangue. Cristo é como se fosse uma promissória que nós temos que pagar. Nós temos que pagar. Ou será que todos acham que Deus gostou de ver o sofrimento de Jesus? Sendo que os culpados somos nós, os pecadores somos nós. Que nós vamos pagar, nós vamos, pois somos pecadores. Selada com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da promessa, nós temos
ao aceitar Jesus Cristo fielmente, verdadeiramente, nós somos selados com o Espírito Santo. E cumprindo a palavra dele, nós estamos rumo à salvação. Batizado com o Espírito Santo é algo que vai além. É algo que vai além, é algo que te elege nas missões, com o apoio, com o escudo, com a proteção, com a força do Espírito Santo. Mas quem é selado com o Espírito Santo, aquele que aceita Jesus, ama Jesus verdadeiramente, segue a palavra, já está, não perde a salvação por não estar batizado com o Espírito Santo de Cristo, que tem um papel fundamental nesta carta aos Efésios. Espírito Santo, ele age de forma fantástica, maravilhosa. O Espírito Santo, ele está representando aqui, ele está no lugar de Jesus, a Santa Trindade. Então Jesus agora está no seu trono, e quem o representa aqui na terra, em contato direto conosco, é o Espírito Santo, né? Nós temos então a igreja eleita. Essa é o povo que segue Jesus, que crê em Jesus, que acredita no sacrifício da cruz, que sabe que só Jesus faria isso por nós. E aqui a gente fala um pouquinho de Paulo, que já foi Saulo, né? Então, como que é essa história dos nomes dele, né? Então, o primeiro nome era Saulo. Provavelmente, então, uma homenagem ao rei Saul, primeiro rei de Israel. Saulo, em hebraico, quer dizer solicitado. E aí, quando houve a conversão, não foi por causa da conversão que Saulo virou Paulo. Paulo, em latim, quer dizer pequeno, e foi um nome adequado para evangelizar os gentios. Então, meus irmãos, encontramos na carta aos Romanos, Romanos 11, capítulo 11, versículo 13, que diz assim: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Apóstolo dos gentios. Paulo estava designado por Deus. Então, naquela época, havia uma divisão entre os judeus e os gentios. Os judeus, que sempre adoraram Deus. Os judeus, que historicamente eles não aceitam Jesus, eles enxergam Jesus apenas como um profeta. E existe aquela história da cozinha, né? Toda a cozinha de um judeu tem uma cadeira a mais, porque eles ainda estão esperando o Messias, eles não aceitam Jesus Cristo, só aceitam Deus. E os judeus do Antigo Testamento enxergavam assim, como que se eles fossem os chamados, eles teriam o chamado, um povo escolhido. E os gentios não. Gentil era o povo que não seguia as mesmas primícias dos judeus. E uma das funções de Paulo, em que o Espírito Santo também trabalhou fortemente, era introduzir a paz entre os judeus e os gentios. Então temos ali nesse quadro o esboço da epístola aos Efésios, a saudação que nós já lemos. Então tem a carta aos Efésios, que é uma carta muito bonita. É uma carta que chega a emocionar demais. E essa carta, nós podemos falar que a parte 1
né? Gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção. Capítulo 1 ao 3, não convém ler tudo isso, né? Aqui já está dizendo que do capítulo 1 ao 3 da carta aos Efésios existem gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção. A saudação já foi lida 2 vezes. A preeminência de Cristo Jesus na redenção, né? O protagonismo de Jesus, do versículo 3 ao 14, do versículo 3 ao 14, oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, que vai do versículo 15 ao 23, os resultados da redenção em Cristo, que aí já estamos no capítulo 2, versículo 1, né? Inclusive vamos ver o que diz aqui. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, já estávamos perdidos e Jesus nos tirou do fundo do poço. O hino que foi louvado no início, vivificação da igreja. Vivifica a tua igreja. Hino de número 250 da harpa cristã, casa muito bem com essa lição. O que diz o versículo 3 do capítulo 3, ele diz assim, ó: Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que é a vossa glória. Um versículo que cai muito bem nos dias de hoje, né? Estamos aqui com a gravação e exibição desta aula no dia 26 de abril de 2020, no meio de uma pandemia, de um vírus da família Corona e com a doença chamada Covid-19, e que casa muito bem com esse versículo 13 do capítulo 3. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que é a vossa glória. A oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Parte 2, instruções práticas para a igreja e para os crentes. É uma carta de orientações do capítulo 4 até o 6, implementando o propósito de Deus, do versículo 1 ao 16 do capítulo 4, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, que tem que ser o nosso objetivo, tentar imitar Jesus Cristo nas suas atitudes. Nós vamos encontrar do capítulo 4, versículo 17, e do capítulo 5, o versículo 21, dá até para ler. Vamos ver o que fala o versículo 17 do capítulo 4. Lembrando que a escola bíblica, ela nos ensina a lidar com a Bíblia, a achar o Antigo Testamento, a achar o Novo Testamento, diferenciar cartas de livros. E o Novo Testamento é Jesus puro. E ali, então, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, dá para ler. Versículo 17 do capítulo 4 diz: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Eu conheço irmãos que não gostam do livre-arbítrio. Eu conheço um pastor muito abençoado da nossa igreja pentecostal, Renovação dos Remidos, e ele não cansa de falar, ele não gosta do livre-arbítrio. Gostaria de ser absolutamente conduzido por Deus, por Jesus Cristo. E quando a gente fala isso, qual é o remédio, né? Não adianta ficar se lamentando. A nossa saída é a seguinte: se consagrar. Né? Eu aprendi com o pastor Oliveira, a palavra consagrado, ela pode ser estudada, quebrando essa palavra um pouquinho, com o sagrado.
sempre, toda hora com o sagrado, nosso sagrado Senhor, porque aí a gente consegue imitá-lo, né? No capítulo 5, temos o versículo 21 que fala: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Temos também aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar. Vamos ver o que fala o versículo 22 do capítulo 5. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Eu vou ler mais. No 23 diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Né? Capítulo 6, versículo 9. Filhos e pais, o título, né? E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. Estar capacitado e equipado para a batalha espiritual. Nós devemos então estar totalmente revestidos para combater o diabo, né? Um capacete com a espada, nossa Bíblia, a salvação. Então, o capacete da salvação. Então, devemos estar equipadíssimo para enfrentar o inimigo. Esse foi o tópico 1. Só ver se tem alguma coisa. Paulo estava preso, né? Paulo, em algumas situações, revela então estar preso. E ele esteve em 4 prisões, quer dizer, 4 cartas foram escritas na prisão. 4 cartas foram escritas na prisão. As epístolas de Efésios, Colossenses, Filipenses e a pequena Filemon, né? Então, Paulo nos fala, capítulo 3, versículo 1, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Dá pra gente interpretar hermeneuticamente, né? Hermeneuticamente que Paulo, ao ser prisioneiro, não há nada mais gostoso do que ser prisioneiro do Senhor. E a palavra prisioneiro quer dizer que você está ali realmente preso. Então Paulo estava preso, conduzido, a sua missão era com os gentios. Então, e vamos ver o que fala no capítulo 4, versículo 1 da carta aos Efésios. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Eu li do versículo 1 ao 7 do capítulo 4 da carta aos Efésios, a epístola, uma carta circular, a epístola de Paulo aos Efésios. Paulo, que se intitulava o preso do Senhor e embaixador das cadeias. Que missão difícil, gente. No capítulo 6, versículo 20,
Paulo fala, pelo qual sou embaixador. Vamos ler o 19 também. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Paulo, preso do Senhor, o embaixador das cadeias. Paulo que nos fala que foi apóstolo escolhido por Deus e não pelos homens. É a assinatura apostólica de Paulo, assinatura apostólica de Paulo, que a gente vai encontrar em Efésios 1, que diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 1, nos diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, pela vontade de Deus, irmãos. Por isso que eu dirijo a palavra aos obreiros, aqueles mais sedentos, aqueles mais ansiosos, apressados. Cuidado, irmãos, cuidado, que muito será cobrado a quem foi dado, tá? Então, melhor deixar Deus escolher. Um pastor sério, consciente, abençoado, consagrado por Deus, ele não escolhe um obreiro por vontade dele, ele escuta Deus, mesmo que aquele obreiro fique ali, porque é por chamado, é por chamado. O ministério não é uma carreira trabalhista, que você começa como office boy, como se fosse ali o cooperador da igreja, né? E depois você vira pastor, como se fosse o diretor daquela empresa. É por chamado, porque tem muito irmãozinho ali, membro, sentado, que é muito mais abençoado, muito mais ungido do que muitos obreiros. O obreiro ungido, o obreiro abençoado, com certeza foi escolhido por Deus. O homem não tem essa autoridade. Devamos ter paciência e aceitar. Você viu que Paulo falou, cada um com seu ministério. Suportai-vos uns aos outros, né? Então, essa aí foi a assinatura apostólica, a autoria, né? Falamos de Saulo, que nome hebraico era Saul. Depois virou Paulo, que queria dizer pequeno, em homenagem a Saul. Não, Paulo, pequeno, porque convinha muito este nome ao evangelizar. Quando a gente vai evangelizar, tem que ser humilde, não pode chegar por cima. Então, um nome próprio para evangelizar os gentios, Romanos 11, 13. Então o nome não foi alterado por causa da conversão. A epístola da prisão foram 4, Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemão. Paulo era intitulado o preso do Senhor, ele se intitulava o embaixador das cadeias e apóstolo de Cristo. E a data, Paulo esteve em prisão domiciliar mais ou menos 2 anos. Paulo ficou preso em casa entre os anos de 60 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico, o obreiro, como portador. Então, vamos ali comprovar em Atos, livro de Atos, 28:30. Então, vamos lá, nada digital, vamos folhear a Bíblia. Já chegando, a prática nos conduz, não vou dizer perfeição, perfeito só Cristo, mas a gente fica muito bom. A Bíblia fica prontinha quando a gente abre. Ali, então, vamos ver o que diz o capítulo 28, versículo 30, do livro de Atos. Versículo 30. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo.
pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento. Meus irmãos, Paulo foi tudo. Paulo foi evangelista, Paulo foi diácono, Paulo foi pastor e Paulo foi professor da escola bíblica. Se ele recebia os irmãos em casa para ensinar sobre a palavra, né? Então, eu li o versículo 30 e 31 do capítulo 28. E no versículo 21 do próprio capítulo 6, vamos ver se é aqui, 21, onde fala sobre Tíquico. É nessa parte aqui, ó. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judeia, nem veio aqui algum dos irmãos. Eu tô achando que é carta aos Efésios, né? Porque na carta aos Efésios, Tíquico é mencionado, né? Ora, capítulo 6, versículo 21, é da carta aos Efésios, tá? Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Em casa, né? Cesareia e Roma. Então lá dentro ele podia tudo, inclusive receber os irmãos. Lá fora tinha um soldado de guarda. Tópico 2, os destinatários. Tá vendo aqui, ó, para conhecer Éfeso. Esse é um tópico geográfico e político, porque olha só, essas pessoas são pessoas da atualidade visitando as ruínas de Éfeso, que atualmente é Turquia. Olha, eles conservaram essa parte. Olha aqui, ó. Então, olha aqui, ó, o templo de Ártemis, a deusa, com D minúsculo, viu? Olha só as ruínas, olha só o Coliseu. Aqui tinha o anfiteatro, a arena que tinha lutas, né? Lutas de homem com homem, homem com animais, animais com animais. E aqui o povo ficava assistindo. Aqui foi um dos lugares onde Paulo pregou. Olha para quanta gente. E todos converteram-se ao Senhor. Atualmente, olha só as ruínas. Aqui, ó, tá vendo? É o mesmo lugar, ó. O povo visita muito o templo de Diana, né? E aqui é uma visita em forma de vídeo, né? Em Éfeso, né? Vamos ver então, se dá. Fazer uma viagem histórica. Carregando aqui. Agora chegamos à cidade de Éfeso. Só. É a cidade, olha só, as pessoas visitando as ruínas. Então a aqui é a igreja de Maria em Éfeso, mas aqui aconteceu o terceiro concílio ecumênico. São turistas. A cidade de Éfeso, ela se garantia, né? Ela se garantia porque era uma metrópole, era um centro comercial, tá? Aí há convergências entre os teólogos. Lá atrás é o anfiteatro. 500 mil. Aí ela falou ali sobre o anfiteatro, né? Então, o anfiteatro, mais ou menos 25 mil espectadores. Esse povo assistiu Paulo pregar, ó, tá vendo aquele povo sentado? Esses aí
da atualidade, mas imagina 25 mil gentios, olha quanto, né? Parece um pouco o estádio de futebol, as ruas de mármore, né? O estádio com pistas de corrida. Deuses do tempo de Roma, Grécia. Mais monumentos cívicos, o templo de Diana, né? Diana para os romanos, Diana para os romanos e Ártemis para os gregos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. É esse aqui que está mostrando, ó, templo de Ártemis. Monumentos cívicos, a moda antiga de Éfeso, Neocoros, né, guardiã do templo. Então, aí uma visita turística, né, um tópico geográfico, histórico. O povo visita demais o lugar onde esteve Paulo, apóstolo de Cristo, e é bonito, né? É bonito. Infelizmente, assim, tem lugares que eram o centro comercial absolutamente idólatra, né? Vendia imagens de prata, da rainha Diana, a deusa deles, né? A rainha Ártemis, a mesma, né? Veremos uma imagem dela, então vendia várias imagens, né? Vamos voltar. Vamos aqui, voltando. Então, aquelas pessoas... Olha o anfiteatro, né? O anfiteatro. Paulo pregou aqui, meus irmãos. Dá até um arrepio. E aqui, infelizmente, centro comercial absolutamente idólatra. Então, cidade extremamente idólatra. Chegaram a se alarmar com o Demétrio, né? Demétrio, o líder dos ourives, promoveu uma anarquia ali, um centro de revolta contra o apóstolo Paulo. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 27 ao 29, vamos ver o que fala. Eu vou do 26. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos, as imagens, os santinhos, aqueles que hoje em dia tem de plástico, tem de gesso, tem até de barro. Versículo 27, e não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa, que na Bíblia é D minúsculo, porque com maiúsculo só o nosso Pai. A grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Vai até o 29. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Versículo 29. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram para que não se apresentasse no teatro. Vamos continuar agora. Versículo 32. Uns, pois, chamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam que por causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para adiante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas
quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana, /Ártemis, né? E da imagem que desceu de Júpiter? Olha só. Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. A explicação, né? Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. E se de alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á uma legítima assembleia, uma reunião para decidir alguma coisa. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu a assembleia. Bom, depois houve ali o encontro de Paulo com os discípulos, maravilhoso. Paulo encontrou os 12, ele mesmo batizou e Jesus fez a obra, batizou o Espírito Santo. Batizados com o Espírito Santo, já eram batizados na água, o batismo de João, né? Então, olha lá, ó, templo de Ártemis, nos tempos de Paulo, olha como era. Tá me lembrando alguma coisa aqui, mas não vou falar não. E aqui, atualmente, já só virou ruínas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, né? Virou ruína, né? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Templo de Ártemis, grego, né? E Diana, romano. É a mesma. Olha lá. A religiosidade em Éfeso. A religiosidade em Éfeso, né? Foi lido aqui em Atos 19, uma cidade rica no turismo, até hoje, né? Até hoje, uma cidade rica no turismo. Eles adoravam a deusa da fertilidade, né? A Diana era a deusa da fertilidade. Deixa eu ver se tem mais Dianas por aqui. Não. Eu vou ter que explicar essa mesmo, porque ela é cheia de bolinha aqui, tá vendo, ó? Tá vendo essas bolinhas? Aqui, ó, cheia de bolinha. E essas bolinhas, aqui eu não consigo ver o que é, mas essas bolinhas quer dizer óvulo, né? A fertilidade é a capacidade de se reproduzir. Capacidade de se reproduzir. E para que haja reprodução, tem que haver a relação sexual. Então eles adoravam essa deusa, Ártemis usado pelos gregos e Diana nome usado pelos romanos. Era a mesma, deusa da fertilidade, né? O templo da Diana, gigantesco, meus irmãos. O templo de Diana, ele tinha 130 metros de comprimento por 67 metros de largura, 18 metros de altura, 18 metros de altura, quase o tamanho de um prédio, 18 metros de altura, e levou 210 anos para ser construída. Mais um embate entre teólogos. Então vamos ficar com a seguinte resposta: entre 210 e 220 anos. Eu prefiro acreditar que foram 210 anos para ser construída. A economia girava em torno do turismo e dos santinhos lá, das imagens de prata, que foi aquela confusão gerada por Demétrio. Na verdade, Demétrio e os ourives, eles não estavam incomodados com a conversão. Eles estavam incomodados com a queda da venda. A queda da venda.
da parte comercial, o centro comercial começou a ruir. Você acha, esse Demétrio, ele não estava preocupado com a religiosidade das pessoas, ele estava preocupado com a queda das vendas, porque a força da palavra de Deus estava causando grande impacto nos Efésios, grande número de conversões. A gente fica tão feliz quando a gente evangeliza alguém e essa pessoa se converte a Deus, né? E Paulo conseguia fazer isso de milhares em milhares ali, como foi pregado no templo, né? Então, foi lido ali em Atos 19, né? A verdadeira preocupação de Demétrio não tinha nada de religiosidade, não, né? Então, a igreja de Éfeso, Paulo conduziu os 12 discípulos ao batismo do Espírito Santo. Que maravilha, né? E nessa época, então, nós tivemos ali a deusa Ártemis, né? A Diana. Olha só, essas coisinhas aqui, ó, que vendia, ó. Ó, os santinhos aqui, ó, era uma nota isso, hein? Então o centro comercial ali nas ruínas era vendido aqui, ó, nessas ruas que ficava perto do templo, tal. Aqui a estátua de Diana, cheio de óvulos, né, representando a fertilidade dela. Aqui a grande confusão que Demétrio provocou, ó lá, deu uma briga, uma baita confusão ali. Esse aqui era praticamente era o Demétrio tentando conduzir os demais ourives, usar artífices, né? Porque não era só de ouro as coisas, ó, mas tinha metal precioso, mas também tinha gesso, tinha outras coisas. E aqui nos dias de hoje, a idolatria, que a gente vai ler, vai só falar em forma de versículo bíblico. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico, Antigo Testamento, Levítico, capítulo 26, versículo 1. Deus falava isso já há muito tempo. Amém, irmãos? Seguindo a igreja de Éfeso, então a gente vai falar aqui, ó, o encontro de Paulo com os 12 discípulos, né? Que maravilha, que cena maravilhosa ali, onde eles conversavam sobre o tipo de batismo, né? O batismo nas águas, o batismo de João, onde Jesus já foi batizado de duas formas, na água e com o Espírito Santo. Fala a verdade, qual é o crente que não quer ser batizado com o fogo do Espírito Santo? Ai, que fogo bom! Que fogo gostoso. Mas ao crer em Jesus fielmente, você já está selado com o Espírito Santo, tá? Paulo pregando a palavra de Deus para judeus e gentios. Olha quanta gente, diz a palavra, que a maioria absoluta, e aí nota minha, se não todos, se convertia ao Senhor, porque o Espírito Santo usava Paulo de uma forma grandiosa, porque Paulo, depois de convertido, depois que aceitou Jesus Cristo, Paulo não nasceu em berço, no berço do Senhor. Paulo teve seu tempo de ruim, sim, só que ele foi homem escolhido a dedo por Deus, e a partir daí ele deu literalmente a vida pelo povo do Senhor, porque o Senhor ama o povo. A saudação epistolar, que quem tem a revistinha vai encontrar no parágrafo ou subtópico 4, né? Que é Efésios capítulo 1, versículo 1, e tem explicação aqui. Vamos ler. Que custa? É tão bonito, é tão lindo, vale a pena a gente ler. Então vamos ler. Efésios capítulo 1, versículo 1, é lindo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Agora versículo 2.
A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa é uma saudação completa. É uma saudação completa, né? Porque aqui é tudo de graça, é tudo presente de Deus para nós. Ó, graça e paz para nós pecadores, né? Que a princípio nem mereceríamos, né? Graça e paz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, tá vendo? Ó, não é da nossa parte, é graça de Deus, é praticamente um favor. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Que coisa linda, né? Olha a cidade de Éfeso. Cidade de Éfeso. Agora a gente vai ver um pouco de história e geografia, né? Ficava numa baía interior, atualmente coberta de lodo, né? Tirando aquela parte das ruínas, né? Ela ficava entre o rio Cister ao mar Egeu. Olha o mar Egeu aqui, tá? E por aqui tinha o rio Cister, tá? Então tá aqui Éfeso. Ó a Turquia, ó. Hoje é Turquia. Olha só então, para dar uma dimensão, o oceano, né? Ó, o Mar Negro, Geórgia, Rússia, ó, Rússia, antiga União Soviética, que é a Rússia, o Chipre, Ucrânia, Moldávia, Romênia, ó, lá na Europa. Tá vendo? Na Europa. Então, a Grécia, ó, porque aí a Grécia, ó, era praticamente emendado, né? Por isso que tinha esse negócio. Por quê? Territorialmente, geograficamente, Grécia. Então, a deusa deles era Ártemis. Só que quem dominava o mundo eram os romanos. Por isso, Diana, né? Então, olha só, Éfeso, uma cidade litorânea, né? Paulo chegou, então... Tem um slide, meus irmãos. Olha esse slide, que coisa fantástica. Olha. Então, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, né? As viagens missionárias do apóstolo Paulo. Vamos nessas rosinhas aqui, ó. Primeira viagem missionária, ó. Acompanha só, ó. Olha, ele ia pra lá, pra cá, não dá nem pra saber, ó. Ele percorreu muito aqui, então ele percorreu muito a Ásia Menor, a Europa, né? Ó, Jerusalém, tá vendo? Jerusalém. E aí, dali ele também descambou ali pra Europa, né? Então aqui... Primeira viagem missionária é essa rosa. A segunda viagem missionária é a vermelha. Olha só, essa segunda viagem missionária gigante. A terceira viagem missionária foi essa que ele fez, que é a carta de Paulo. Terceira viagem missionária e a viagem para Roma, que é azul. Irmãos, lembrando que muitas das vezes Paulo ficou preso. Escrevia as cartas da cadeia, né? E muitas das vezes ele tinha companhia na prisão. Alguém ficava preso junto com ele, porque a obra tem que ser feita. E existe muitos missionários, graças a Deus, que dom maravilhoso, que coragem, que força, fogo do Espírito Santo, né? Tópico 3, irmãos. Já vamos nos caminhando ao terceiro tópico, que vai nos falar sobre o propósito e a mensagem. Então, qual era o propósito? Era uma carta. A carta aos Efésios era uma carta de instruções. Era um manual de... ainda. Que era o quê? A carta aos Efésios é um manual de instruções, uma carta de instruções, uma carta circular que não vale para uma só pessoa, vale para mais. Os Efésios tiveram aquela oportunidade, nós também temos agora de seguir esse manual de instruções da palavra do Senhor, manual de orientação de como viver em unidade. Unidade é cristologia, é Cristo como centro de tudo.
Então, aqui nós temos a epístola, uma carta circular que serve para mais de um, né? E ali nós vamos até ler cada fotinho dessa aí, ó. Qual era o propósito dessa carta? Era orientar os novos cristãos que vinha de hábitos helênicos, Grécia, né, gente? Hábitos helênicos de bebedeira e imoralidade. Essas imoralidades têm a ver com religião também. Eu coloquei essa mulher assim, ó, como se ela estivesse vendo uma imoralidade, porque tem certas imoralidades que, se eu colocar ou falar aqui, como é um vídeo público, é capaz de eu tomar processo e ir preso. Tem algumas coisas que hoje em dia o mundo acha normal. Então essas imoralidades eu vou deixar para que vocês mesmos elenquem, anotem, né? Então nós vamos ver ali na carta aos Efésios. Então vamos ver que a intenção ali era dizer que a epístola era uma carta circular, né? E nós vamos ver que a intenção... Deixa eu só ver o próximo. Isso. Então, a carta circular, uma epístola, serve para várias pessoas. Então, vamos ler aqui. Mostrar que Cristo está no controle do universo inteiro. Versículo 20 até o 22 do capítulo 1. Que Peraí, vou ver o 19 também. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, acima de todo o principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, aleluia. Então, o propósito era divulgar uma carta circular que servia para mais de um povo, era salvar de vez, era conduzir aqueles novos convertidos com hábitos mundanos. Isso serve para hoje também, que bebedeira, imoralidade, isso é coisa do mundo. Então tinha que com a força do Espírito Santo eles irem parando e parar de vez com essas coisas. E também cessar a idolatria. E também esse povo que vinha do mundo, esse povo que vem do mundo, é uma situação atual. Esse povo que vem do mundo, ele vem adorando a outros deuses. Eles vêm através de religiões que envolvem rituais, magias, prostituição cultural ou cerimonial, né? E por fim, principalmente, né, imoralidades e bebedeiras, vamos achar no capítulo 2, versículo... é do versículo 1 ao 10, é muita coisa, gente. E dizer que o nosso Cristo é o centro de todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Então, Cristo é o centro de todas as coisas. Nós vivemos para ele e com ele. E estaremos presencialmente com ele em breve, para aqueles que forem salvos. A carta aos Efésios, portanto, é pastoral. Ela indica que Éfesos necessitava de um pastor subalterno e temente a Jesus. A carta de Paulo indicava que precisava de um verdadeiro líder cristão ali em Éfeso.
Absolutamente. É o nosso pastor, meus irmãos. Por isso tem que haver confiança nos nossos pastores. Eles são, entre aspas, secretários de Jesus Cristo. Eles são uma ligação. O pastor supremo é nosso Jesus, mas ele coloca homem, tem que ter homem para representá-lo, mas tem que ser homem consagrado, ungido, o verdadeiro cristão temente ao Senhor, aquele que tenha temor e tremor ao Senhor. Estão dizendo que hoje em dia, no meio dessa pandemia, tem muita gente que está se convertendo na massa, assim, às pressas, né? Ai, ai, como é bom já estar com Jesus antes de tudo isso, independente do meu destino, independente do meu futuro, como é bom estar com Jesus Cristo. E a mensagem, que é a última parte dessa lição, a mensagem de Efésios em torno de duas temáticas. Jesus Cristo a cabeça, né, que já foi lido. Você pode encontrar na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 22, capítulo 4, versículo 15, capítulo 5, versículo 23. A igreja como corpo, absolutamente ligado à cabeça, capítulo 1, versículo 23, 4, 12 e 5, 30. Então, assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Vamos ler? Capítulo 1, versículo 3 ao 5, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Parágrafo 2. A atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. Então vamos lá, versículo 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, foi falado, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Glória, glória a Deus. Então, estamos selados sim, e se você que está assistindo essa videoaula ainda não tem Jesus Cristo, eu te falo que vale a pena, é bom demais. E quer dizer, eu posso falar uma coisa, nem é tanto sofrimento assim, porque não há sofrimento para fazer o correto, né? Então diz assim: a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 16, que diz assim. Vou ler o 15 também. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Desfazendo inimizades. No caso, vamos citar judeus e gentios. E sabe que os judeus vão ser o último povo a ser salvo, né? Eles são rebeldes ainda nessa questão de aceitar Jesus Cristo. 4. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, capítulo 3, versículo 5
o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. 5. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Vamos ler 6:18, que diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Unidade, pensar no próximo, orar não somente para si, orar pelos outros, é essencial. Eu não digo bajular, mas cuidar do povo de Cristo. Se tem algo que não pode mexer, é com o povo de Cristo. Jesus ama o povo, Deus ama. É todos, sem exceção, são filhos de Deus. Deus quer aquele último que ainda não está sendo salvo, né? Então vamos ver, aqui nós podemos ler 2, ó. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. 5:21, 6:20. Vamos lá. 5:21. Oxe, entrei em Colossenses aqui. Já passei, virei tão forte aqui que foi para Filipenses. 5:21, da carta aos Efésios. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Todos juntos. No capítulo 6, versículo 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Amém? E ali nós temos também sobre o Espírito Santo, Atos 1:5. Vamos no livro de Atos, que é muito rico. Vamos ver João 1:33. Não vamos ler todos, né? O tempo urge. João 1:33, que diz... Chegando aqui. E eu não o conhecia, mas o que me chamou, o que me mandou a batizar com água, este me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo, Jesus. E ali vamos para Atos, vamos ver Atos 1:5. Atos 1:5. Atos 1:5 diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Calma, tudo no tempo de Deus. Este não muito não é para nós, é o tempo de Deus. Eu posso falar, confia, porque não há promessa melhor daquele que não mente, ou glória, aquele que zela por nós, aquele que nos ama. Se tem alguém que nos ama verdadeiramente, e só a gente lucra com esse amor, é Deus, através de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, fica aí, quem quiser ler todos, uma boa leitura. Eu particularmente já li 7 vezes o livro, a carta aos Efésios. É muito lindo, é edificante, cada vez tem uma mensagem diferente. E assim encerramos nossa lição, convidando, eu mesmo lecionarei a próxima aula, lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Sublime é coisa boa, coisa pura, coisa das melhores, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então agora vamos nos despedir, vamos orar, e até a lição 2, né? Que Deus abençoe esse povo da IPRR e abençoe todo o povo de Deus. E assim, meus irmãos, concluímos a primeira lição,
carta de Paulo aos Efésios, as saudações aos destinatários. Essa epístola circular, né? Ela realmente dá início a essa grande jornada desta revista gloriosa, a Igreja Eleita. Então, vejo os irmãos na lição 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Eu terei o privilégio de lecionar, lembrando que não darei todas as lições, estamos representando a Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos, sob a tutela do nosso pastor José Antônio de Oliveira. Representamos a sede e nos encontraremos mais vezes com variados professores. Lembrando que há um trabalho de pesquisa muito grande, a orientação de outras aulas, da própria videoaula da revista, a CPAD, e eu convido os irmãos a estarmos orando para encerrarmos esta lição de número 1, agradecendo a rica oportunidade de estarmos aprendendo um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Oremos, irmãos, e os vejo na segunda oportunidade, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Oremos. Glorioso Senhor, obrigado por mais esta oportunidade, Senhor. Abençoe a todos que tiveram esta oportunidade de assistir a lição de número 1. Agradecemos, Senhor, eu agradeço a Deus em nome do Senhor Jesus. E até a próxima oportunidade, sempre com as bênçãos de Cristo. Que assim seja, meus irmãos.